Olá, meus queridos, estamos de volta ao canal mais abençoado do YouTube. Mais louco, mas é claro, por Jesus. E hoje o nosso assunto, o nosso comentário é sobre um debate, sobre uma polêmica entre os teólogos, né? A maioria entende que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, não usava uma corda amarrado na cintura ou no pé para entrar no Santíssimo, ou Santo dos Santos, né? Quando corria o risco de entrar em pecado e ser morto ali. Como só o sumo sacerdote poderia ter acesso ao Santíssimo, então se ele morresse, o sacerdote, os levitas que serviam ali no templo, puxava por aquela corda o sumo sacerdote morto que estava no Santíssimo, tá? Para não correr o risco de morrer também. Então há uma polêmica, não há um consenso entre os teólogos, né? Um grupo diz que isso foi uma invencionice, né? Ou é conjectura de pregador para melhorar a mensagem, né? Para incrementar a mensagem, e surgiu essa conjectura no século XX sobre essa corda, né? Mas nós vamos ver hoje que há uma possibilidade disso ser uma verdade. Por quê? Veja bem, a questão da Trindade. A Trindade, muitos afirmam que nós somos politeístas, porque adoramos três deuses. Porque nós dizemos que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que há Deus. Então são três deuses e alguém nos julga que nós somos politeístas. E também dizem que não existe essa palavra trindade, né? Algumas igrejas, né, denominações acreditam que eles creem na unicidade, que só existe um Deus em três formas, né? É outra heresia. E afirma que não tem a palavra trindade na Bíblia. Mas se você for estudar a fundo, você vai encontrar as três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde Gênesis até Apocalipse, né? O problema não é esse, que adoramos três deuses. A solução é essa. Nós adoramos um único Deus em três pessoas. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Os três têm a mesma essência e os mesmos atributos. Porém, são três pessoas em um único Deus. Nós acreditamos em um único Deus em três pessoas. Esse é o mistério da Trindade. Não há dificuldade para você crer nessa verdade. Então você não vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia. Você vai encontrar as três pessoas. E aí se dá o nome de Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A mesma coisa, ou semelhante, é a questão da corda na cintura do sumo sacerdote. Caso ele entrasse em pecado no templo ou no Santíssimo, ele morreria, certo? Mas os teólogos afirmam que isso é invencionice, que não haveria nenhuma possibilidade do sumo sacerdote entrar no Santíssimo em pecado, porque ele fazia uma vez por ano expiação, né, dos pecados, tanto da nação como dele, e após essa expiação do pecado, essa purificação, ele entrava no Santíssimo, então ele não teria o risco de morrer ali fulminado por Deus, caso ele tivesse em pecado. Mas vamos buscar alguns textos que pode haver sim uma possibilidade, e que pode ser sim que o sumo sacerdote usaria, né, esse apetrecho, essa corda, uns dizem corda, outros dizem um cordão de ouro, para caso ele morresse, o sacerdote que assistia ali no santo puxasse ele para também ele não correr o risco de morrer entrando no Santíssimo, né? Era algo, né, santíssimo e não poderia entrar em pecado. Mas veja bem, em Levítico, capítulo 16 e verso 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: diz a Araão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Então, há uma possibilidade de um sumo sacerdote, né? Araão era um sumo sacerdote. Há uma possibilidade, então, do sumo sacerdote morrer, tá? Em
em Zacarias, nós vemos que quando ele, por sorte, lançado sorte, que havia muito sacerdote, e caiu a sorte de Zacarias entrar no templo para entrar no Santíssimo para oferecer sacrifício ao Senhor, né? Aí não foi no tabernáculo, mas foi no templo. E ele demorou, e o povo achou que ele tinha morrido. Mas após muito tempo de espera, ele sai e sai mudo. E eles viram que, né, houve ali algo que contrariou a Deus e ele ficou mudo. Sorte que não morreu. Senão teriam que puxar ele pela corda também, né? Então nós vemos essas evidências bíblicas que pode chegar a essa conclusão, que poderia sim ter esses apetrechos para puxar ou para, né, trazer de volta o sumo sacerdote morto do Santíssimo, para não correr o risco do sacerdote também morrer entrando ali. Outro texto que diz, Malaquias capítulo 1, verso 8, né, que fala no capítulo 1, o título diz assim, o formalismo do sacerdote. Então no verso 7, no versículo 8, né, nós temos aqui, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe e terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então Malaquias está dizendo aqui que o sumo sacerdote, até o sacerdote, estava oferecendo animais com defeito para a purificação de pecado. E isso não era aceito. Então, não era válido. Então, um sacerdote que oferecesse um animal com defeito, um sumo sacerdote, e entrasse no Santíssimo, ele correria o risco de morrer, sim. Então, há uma possibilidade, sim, né, disso ser óbvio, tá? Que eles usavam esses apetrechos, essa corda, né, na sua epóstola, na sua roupa sacerdotal, tá? A roupa de sacerdote que eles vestiam, tinham na sua auréola, né, na sua barra, romãs e sinos, pequenos sinos, para que quando ele estivesse oferecendo, escutasse o barulho que ele estava ali, né, daquele sino, ele estava vivo. Quando aquela sineta parasse de fazer barulho, podia saber, esperar alguns minutos, como eles esperaram Zacarias, né, para ver se ele não havia morrido, teria que puxar ele para fora. Então faz sentido sim a corda amarrada na cintura ou cordão de ouro, como queira, amarrado nos pés, para puxar o sacerdote que entrasse, né, que oferecesse sacrifício de animais, né, aqui com defeitos, ok? E entrasse no Santíssimo, poderia morrer sim. Então fica aqui essa deixa, né, essa hipótese, e acredito que poderia haver sim essa possibilidade. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, galera. Tirando as dúvidas das questões bíblicas.